Anne da Ilha, capítulo 5. Cartas do Lar. Durante as 3 semanas que seguiram, Anne e Priscila continuaram sentindo-se estranhas naquele lugar. Então, repentinamente, a vida em Redmond, que antes parecia fragmentada, passou a ficar mais homogênea, mudando-se o foco com o advento de professores, turmas, estudantes, estudos e eventos sociais. Os calouros, uma vez abandonado o isolamento inicial, encontraram-se em seus grupos, com seus próprios espíritos de grupo, interesses de grupo, assim como antipatias e ambições de grupo. Naquele ano, eles venceram o torneio anual de artes contra os alunos do 2º ano e, desde então, ganharam o respeito de todos os grupos e uma enorme autoconfiança em seus próprios méritos. Nos 3 anos seguintes, os rivais do 2º ano venceram a corrida pelo título, mas a vitória dos calouros naquele ano fora lembrada e atribuída à brilhante estratégia de Gilbert Blythe, que comandou o grupo do 1º ano, desenvolvendo novas táticas que foram fundamentais para a obtenção do sucesso sobre os veteranos. Como forma de reconhecimento dos seus méritos, Gilbert foi eleito presidente do curso, cargo de responsabilidade e honra, ao menos do ponto de vista dos calouros, o qual era cobiçado por muitos. Além disso, ele também foi convidado a fazer parte dos Cordeiros, como era chamada a fraternidade estudantil Lambda Theta, cujo convite raramente era feito a um calouro. Como trote, recebeu a ordem de desfilar durante um dia inteiro pelas principais ruas de Kingsport, usando um grande chapéu de sol e um enorme avental florido feito de chita. Ele cumpriu sua tarefa de forma muito bem-humorada, sacando da cabeça o chapéu de sol em cortejo às damas conhecidas. Recalcado com o sucesso de Gilbert, Charles Sloane, que não havia sido convidado pelos Lambs, disse a Anne que não entendia como ele poderia se prestar a uma humilhação daquela e que nunca faria o mesmo caso tivesse sido convidado para uma fraternidade. Seria mesmo ridículo ver Charles Sloane usar um avental e chapéu de sol, zombou Priscila. Ficaria igualzinho à sua avó, Sloane. Gilbert, ao contrário, parecia ainda mais homem vestido daquele jeito. Anne e Priscila se viram imersas na intensa vida social de Redmond. Em grande parte, isso aconteceu tão cedo em razão da grande habilidade social da despojada Philippa Gordon, que era filha de um cavalheiro afortunado, de reputação ilibada, cuja antiga família pertencia ao chamado Blue News, de Nova Escócia. Isso, combinado ao seu charme e beleza, algo que certamente não passava despercebido, abriu os portões de todos os círculos, clubes e centros de Redmond. Aonde Phil ia, Anne e Priscila iam também. Phil adorava as 2 garotas, especialmente Anne. Era uma alma pura e cristalina, livre de todos os tipos de influência. Quem me ama, ama meus amigos, era o seu lema. Sem nenhum esforço, ela as fez entrar no seu amplo círculo de amizade, e as 2 jovens de Avonlea mergulharam facilmente em uma vida social agradável, para a inveja e o estranhamento dos outros calouros, que, sem o apoio de Philippa, foram condenados a ficar de fora dessas atividades durante todo o 1º ano da faculdade. Para Anne e Priscila, que levavam a vida a sério e tinham objetivos bem definidos, Philippa
continuou sendo a adorável e divertida garotinha do primeiro encontro. Onde ou como Phil encontrava tempo para estudar era um grande mistério, porque ela parecia estar sempre procurando diversão e recebia muitos visitantes à tarde em sua casa. Por ser muito atraente, seus colegas de classe e um número considerável daqueles dos anos acima disputavam sua atenção e seus sorrisos. Ela ficou deslumbrada com isso e contou alegremente para Anne e Priscila de suas novas conquistas, com comentários que certamente teriam queimado os ouvidos de seus infelizes pretendentes apaixonados. Para a sorte de Alec e Alonso, eles ainda não têm oponentes sérios, observou Anne ironicamente. Nenhum, concordou Phil. Eu lhes escrevo cartas toda semana contando sobre meus adoradores. Posso apostar que eles acham muito divertido, mas de quem eu mais gosto não tenho nenhum pingo de atenção. Gilbert Blythe. Ele nunca me notou. Parece que olha para mim como se eu fosse um gatinho bonito e amigável. Eu sei muito bem o porquê disso. Eu a invejo, Rainha Anne. Eu deveria odiá-la e rivalizar com você, mas, em vez disso, eu a amo loucamente e fico muito triste quando não a vejo. Você é totalmente diferente de todas as garotas que já conheci. Às vezes, quando você me olha de uma maneira especial, percebo o quanto sou insignificante e frívola. Então, procuro ser melhor, mais inteligente e sensata. Daí, eu me proponho a mudanças e emendas no meu caráter, mas logo que conheço algum rapaz bonito, cai por terra a minha decisão de mudar e volto a ser a Filipa de sempre. Você não acha maravilhosa a vida na faculdade? Acho até engraçado quando lembro que odiei o primeiro dia aqui, mas até que foi bom isso ter acontecido. Caso contrário, eu nunca teria falado com você. Anne, por favor, diga para mim que você me aprecia ao menos um pouco. Você sabe que eu adoro você e acho um doce, graciosa e aveludada, gatinha sem unhas, riu Anne. Mas não consigo entender como você encontra tempo para estudar. No entanto, Phil deve tê-lo encontrado, já que sabia bem todos os assuntos. Até mesmo o velho e rabugento professor de matemática, que detestava o ensino misto e se opunha severamente à sua admissão em Redmond, rendeu-se a ela. Ela era melhor do que todos os outros alunos em todas as matérias, exceto em língua inglesa, disciplina que Anne Shirley impunha ampla margem. Anne considerou o primeiro ano da faculdade em Redmond bastante fácil, em grande parte por causa do rigoroso ritmo de estudo com o qual ela e Gilbert se acostumaram nos últimos 2 anos em que estiveram em Avonlea. Isso deixou mais tempo livre para que pudessem aproveitar a sua vida social, da qual desfrutou muito, mas sem esquecer seus amigos de Avonlea. Para ela, o melhor momento da semana foi aquele em que recebeu notícias de casa. Após ler as primeiras cartas, pensou que nunca poderia se sentir em Kingsport como se sentia em casa. Antes de ler as missivas, Avonlea parecia estar a milhares de quilômetros de distância. Mas essas cartas aproximaram e ligaram a sua vida antiga à nova, até que estas se fundiram. Chegaram-lhe 6 cartas na primeira remessa, de Jane Anderson, Hubs, Jill, Diane Barry, Marília e a senhora Lynde e Dave. A de Jane era muito elegante,
com o T perfeitamente cruzado e o I com seus pontos no lugar exato, mas sem uma única frase interessante. Anne queria saber notícia das pessoas da escola, mas a amiga nunca respondeu às suas perguntas e simplesmente contou quantos metros de crochê tricotara, há quanto tempo estava em Avolia, como planejava fazer o seu novo vestido e o que sentia quando sua cabeça doía. Rubens Giles escrevera-lhe uma carta muito fluida, na qual lamentava sua ausência, assegurando-lhe que estava completamente perdida sem ela por lá. Perguntou-lhe como eram os jovens de Redmond e finalizou contando-lhe uma detalhada história sobre suas experiências com seus inúmeros admiradores. Era certamente uma carta boba e sem sentido. Anne teria rido dela, não fosse pelo pós-escrito. Gilbert parece divertir-se muito em Redmond, a julgá-la pela letra dele, escreveu Rubens. Creio que Charles não tenha tido o mesmo sucesso. Quer dizer que Gilbert escreveu para Ruby? Muito bem. E ele estava perfeitamente certo, é claro. No entanto, Anne não sabia que Rubens o fizera primeiro, de modo que Gilbert fora obrigado a responder por mera cortesia. Ela separou a carta de Rubens com desprezo. A adorável epístola de Diana, no entanto, fresca e cheia de notícias, revelara a ferroada dada por Rubens em seu pós-escrito. A carta de Diana continuou um pouco demais sobre Freud, mas era tão rica em notícias e em tópicos interessantes a Anne que ela se sentia transportada para Avolia enquanto lia. Assim, com a carta de Marilla, que, apesar de ser exatamente como ela, seca, simples e ausente de fofocas ou emoção, transmitia para Anne toda a atmosfera pacífica e simples da vida em Green Gables, com a paz e o amor que lá esperavam por sua vinda. A carta da senhora Lynde referiu-se apenas às notícias relacionadas à igreja. Contou-lhe que, como havia parado de fazer as tarefas domésticas, tivera mais tempo para se dedicar aos assuntos da paróquia, aos quais se entregou de corpo e alma. Naquela época, ela estava muito ocupada com os substitutos que desfilavam no púlpito da igreja de Avonlea. Acho que há apenas tolos no sacerdócio nesse momento. Você precisa ver os candidatos que nos envia e os absurdos que pregam. Metade das coisas que dizem não é verdade. E o que é, ainda pior, pervertem a correta e moral doutrina. O pastor que temos agora é o pior de todos. Geralmente, lê um texto específico e depois prega sobre outra coisa que nada tem a ver com a leitura. E não para por aí. Esse sujeito tem o assinte de dizer que não crê que todos os pagãos estejam eternamente condenados ao inferno. Que ideia! Se o ministro gasta todo o dinheiro que doamos em missões estrangeiras, creio que este está perdido, isso sim. No último domingo à noite, ele anunciou que, no próximo culto, pregará até para uma cabeça de prego que aparecer. Eu acho que seria melhor se ele se limitasse à Bíblia, deixando de lado estes assuntos sensacionalistas. O que se pode dizer de um ministro que não consegue encontrar um assunto de pregação nas Escrituras Sagradas? A qual igreja você tem ido, Anne? Espero que você esteja indo regularmente. As pessoas esquecem muito facilmente suas obrigações para com Deus quando estão fora de casa. E eu entendo que isso é muito comum entre os jovens que fazem curso superior. Soube até que estudam aos domingos. Espero que você nunca chegue a esse ponto, Anne.
Lembre-se de como você foi educada e tenha muito cuidado ao escolher suas amizades. Você nunca saberá que tipo de gente frequenta essas escolas. São como lobos em pele de cordeiro. Acho melhor, inclusive, que você não fale nem se junte com nenhum jovem que não seja da ilha. Esqueci de contar o que aconteceu no dia em que o ministro veio nos visitar. Foi a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Eu disse a Marilla: se Anne estivesse aqui, você não acha que ela morreria de rir? Até Marilla riu. Ele é um homenzinho muito baixo, grosso e tem as pernas arqueadas. Bem, o porco de Harrison, aquele grandão, estava andando naquele dia e entrara na galeria dos fundos sem que percebêssemos. E foi justamente quando o ministro apareceu. Quando nos viu, o porco tentou fugir, mas não teve para onde correr, exceto por entre as pernas arqueadas do ministro. E por lá foi ele. No entanto, sendo o porco muito grande, o ministro pequeno, o animal levantou-o do chão e saiu em disparada com ele no lombo. Assim que eu e Marilla chegamos à porta, só vimos o chapéu dele voando para um lado e a bengala para o outro. Eu nunca vou me esquecer dessa cômica cena. Aquele pobre porco estava morrendo de medo. Nunca mais conseguirei ler o relato dos porcos na igreja que correram loucamente em direção ao mar, sem me lembrar do porco trotando com o Sr. Harrison, ladeira abaixo. Creio que o pobre animal acreditou que levava o diabo em seu lombo, em vez de dentro dele. Agradeço a Deus porque os gêmeos não estavam em casa naquele dia. Teriam sido lamentável se eles vissem um ministro em uma situação tão indigna e constrangedora como foi. Quando chegaram ao riacho, o ministro se jogou, ou foi jogado, e o porco saiu correndo em direção à floresta e desapareceu. Marilla e eu corremos para ajudar o ministro a se levantar e sacudir suas roupas. Por sorte, não havia se machucado, embora tivesse furioso. Parecia culpar Marilla e a mim pelo ocorrido, mesmo depois de explicarmos a ele que o porco não era nosso e, inclusive, havia nos incomodado durante o verão. Além disso, porque ele entrou pela porta dos fundos. O Sr. Alan nunca faria isso. Levava muito tempo até termos outro pastor como ele. Estamos em um mau momento. Não tivemos notícia do porco depois disso e espero que não os tenha nunca mais. As coisas estão muito tranquilas aqui em Avonlea. Green Gable não é tão solitária quanto eu pensava. Acho que vou começar outra coxa de algodão neste inverno. A senhora Sloane tem um modelo muito elegante e moderno, com folhas de macieira. Quando fico entediada, eu quero algo emocionante. Costumo ler os casos de assassinatos no jornal de Boston, que a minha sobrinha me envia. Eu não tinha o hábito de fazer isso, mas são casos realmente interessantes. Os Estados Unidos devem ser um local horrível, Anne. Espero que você nunca vá para aquele país. Terrível mesmo é a maneira como as meninas andam pelo mundo hoje em dia. Elas me causam a mesma impressão de Satanás no livro de Jó, correndo de um lado para o outro, subindo e descendo. Eu não acho que o senhor veja isso com bons olhos, isso sim. Dave tem sido obediente desde que você saiu, exceto um dia em que ele se comportou mal e Marilla o puniu, fazendo usar um avental de Dora durante o dia inteiro. Então ele pegou uma tesoura e cortou todos os aventais da irmã. Eu bati nele por isso, e ele, em vingança, perseguiu meu galo até que o pobre caísse morto. Os Macphails se mudaram para minha casa.
A senhora Macphail é uma ótima governanta, além de ser uma pessoa bastante reservada. Ela arrancou todos os meus lírios de junho, alegando que eles davam aspectos muito desarrumados para o jardim. Thomas havia plantado os lírios quando nos casamos. O marido dela parece um bom homem, mas ela, embora tente esconder, não deixa de ser uma empregada velha. Isto é o que é. Não estude muito e não deixe de vestir suas roupas de inverno quando o tempo esfriar. Marilla se preocupa muito com você, mas eu sempre digo a ela que você é muito mais sensata do que eu pensei que fosse e que você ficará bem. A carta de David começou com uma reclamação. Querida Anne, escreva para Marilla e diga para ela não me amarrar na ponte quando eu for pescar, porque os meninos ficam zombando de mim quando ela faz isso. Eu fico muito solitário aqui sem você, mas até que é divertido na escola. E Jane Anderson é mais zangada do que você. Ontem à noite, eu dei um susto tremendo na senhora Lynde com uma abóbora iluminada. Ela estava louca de raiva comigo, porque eu persegui o galo dela pelo poleiro até que ele morreu. Eu não queria que ele morresse. Por que ele morreu, Anne? Quero saber. A senhora Lynde jogou-o no curral do Sr. Bland. Ele paga 50 centavos por galo morto. Vi que a senhora Lynde pediu o ministro para orar por ela. O que ela fez foi tão ruim, Anne? Eu quero saber. Eu tenho uma pipa com uma rabiola magnífica, Anne. Ontem, na escola, Milt Blythe me contou uma história bárbara. É verdade, o velho Joe Musse e Leon estavam jogando carta na floresta na semana passada e as cartas estavam em um toco de árvore, quando de repente um grande homem negro, maior do que as árvores, pegou as cartas e o tronco e desapareceu com o barulho de um trovão. Aposto que eles ficaram muito assustados. Milton disse que este homem era coisa ruim. Era, Anne? Eu quero saber. O Sr. Kimball, de Spence Valley, está muito doente e terá que ir ao hospital. Por favor, aguarde enquanto eu pergunto a Marilla se esse é o ritual escrito. Marilla disse que ele deve ir para outro lugar, um hospício ou um asilo. Ele pensa que tem uma cobra dentro dele. Como é que tem uma cobra dentro de você, Anne? Eu quero saber. A senhora Lawrence também está doente. A senhora Lynde disse que isso é o que acontece quando se pensa muito em doença. Eu me pergunto o que a senhora Lynde diria de Philippa, pensou Anne enquanto dobrava as cartas.